Qual do homem? Pouco nos importa que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés ou Ilquias, ou que os vários livros da Bíblia estejam repletos de episódios sangrentos e mesmo de relatos de coisas imorais. Esses episódios e esses relatos se referem a um passado de milhares de anos, e são, por si mesmos, testemunhos escritos da evolução humana. Muitos deles são alegóricos, como advertiu Kardec, e se hoje nos causam espanto, ontem serviam para despertar consciências. O confrade Cavalcanti de Melo analisa a Bíblia como se analisasse um livro dos nossos dias, esquecido, como já afirmei numerosas vezes aqui, de que se trata de um velho monumento, de um marco representativo de outras eras e de outra maneira de ver, de pensar e de dizer as coisas. Kardec chama a atenção dos ledores da Bíblia para a necessidade de se ter em conta a forma alegórica peculiar ao estilo oriental. Entretanto, vem o confrade Cavalcanti e me diz que posso resolver as tradições obscuras de todos os povos, que não encontrarei coisas tão tristes, tão degradantes e tão profundamente desmoralizantes, como as que se encontram na Bíblia. Ora, parece-nos que, nesse caso, quem está sendo desmentido não sou eu, mas Kardec. E não somente ele, mas todos os orientalistas. Porque coisas tristes, degradantes e desmoralizadoras, segundo nosso conceito, encontram-se também nos livros bramânicos, nos textos persas, nos islâmicos e outros. Mas o que importa, como acentua Kardec, é descer ao âmago do pensamento, é não nos deixarmos prender pelas aparências. Que diria o confrade, se soubesse, por exemplo, que os famosos Rubaiyat, de Omar Khayyam, geralmente interpretados entre nós como céticos e libertinos, são considerados no Oriente, segundo o testemunho de Ben Nicolais, que viveu muitos anos na Pérsia, como versos místicos alegóricos. Khayyam, que nunca fora, aliás, um libertino, mas um homem de pensamento, um astrônomo e um místico, aparece ali como uma espécie de profeta, ensinando a mais alta moral. Al-Mansur Haddad afirma, ainda agora, em recente edição dos Rubaiyat, que a significação ascético-mística da poesia de Omar Khayyam é habitualmente aceita na Pérsia. E essa edição, da Bolsa do Livro, de São Paulo, traz um prefácio do Sr. Ayatollah Zodi, ministro do Irã no Brasil, que declara o seguinte: temos nos Rubaiyat um livro de profecias, um catecismo filosófico, um invólucro de sabedoria. Veja o confrade Cavalcanti de Melo como Kardec tinha razão, ao advertir que precisamos ler a Bíblia com olhos de ver os cânticos de Salomão, como as matanças e as imoralidades que o confrade não se cansa de ver e citar, no texto bíblico, não tem o sentido absurdo que a nossa malícia lhes atribui. Os tempos são outros. Os costumes mudaram. A maneira de ver e de exprimir as coisas transformou-se profundamente. Não podemos acusar de embusteiros, e espertalhões, e malandros, os homens que, inspirados pelos melhores propósitos, realizaram, há milhares de anos, a codificação bíblica. Devemos um pouco mais de respeito a essa gente e às suas intenções. E nós, espíritas, mais do que quaisquer outros, estamos no dever de compreender essas coisas, porque conhecemos o processo complexo da evolução humana, em todos os seus aspectos. O erro dos homens. A diferença fundamental entre a posição do confrade Cavalcanti e a posição de Kardec é a seguinte: este condena o erro da interpretação da Bíblia pelos homens, enquanto aquele condena a própria Bíblia como um erro. É isso o que eu discordo no livro do confrade Cavalcanti. A frase de Kardec, em O Livro dos Espíritos, que acima transcrevemos, é suficiente para mostrar o que dissemos. Kardec afirma, de maneira incisiva, que a Bíblia não é um erro, mas que o erro está na interpretação da Bíblia pelos homens. O confrade Cavalcanti, pelo contrário, quer provar que a Bíblia é um livro falso, escrito por farsantes. E pensa, mesmo, que já o provou. Curioso verificar-se como o confrade repisa textos de Kardec sem os compreender, tirando do mesmo apenas o que convém à sua tese. Ainda neste último artigo vem a reprodução textual daquele belo trecho de A Gênese, em que Kardec aconselhou: não rejeitemos, pois,
A Gênese bíblica, pelo contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. É ela uma espécie rica de alegorias, cujo sentido oculto é preciso procurar, comentar e explicar, por meio das luzes da razão e da ciência. A transcrição prossegue, para depois o confrade afirmar que está de acordo com ela ao combater os erros da Gênese bíblica. Faltou, ainda uma vez, a ressalva de Kardec, interpretado ao pé da letra. Porque o confrade só está de acordo com Kardec, nesse terreno, quando põe de lado essa ressalva. E no entanto, sou eu acusado de malabarismo intelectual. Mas não se pense que desejo devolver a acusação. Pelo contrário. Não ponho em dúvida a sinceridade do confrade. O que penso é que ele se encontra demasiado empolgado pelas suas ideias, a ponto de não enxergar em Kardec tudo quanto as contradiz. Compreendo que o confrade queira combater o apego de certas religiões ao texto bíblico, à letra que mata. Mas não compreendo como, para fazer isso, ache necessário colocar o espiritismo numa posição tão incômoda diante da Bíblia. Todo espírita suficientemente conhecedor da sua doutrina sabe que não deve emaranhar-se nos velhos textos. Mas sabe, também, que não pode aceitar as tentativas materialistas desses textos, em que tanto se apoia o confrade Cavalcanti de Melo. Há um abismo entre a aceitação dogmática da Bíblia e a sua rejeição erudita, baseada em pesquisas e interpretações formais do texto, realizadas por homens sem a devida formação espiritual. Mas no meio desse abismo existe um caminho seguro, que é o traçado por Kardec, o caminho da interpretação compreensiva, da interpretação sem apego e sem prevenção. Esse é o único caminho verdadeiramente espírita, e pesa-me que o confrade Cavalcanti não o tenha trilhado. Não era minha intenção estender-me tanto no presente artigo. Mas o confrade me fez tais acusações, que me vi obrigado a repisar alguns assuntos e a demorar-me demasiado em outros. Que os leitores de Mundo Espírita me perdoem este excesso. As avalanchas de citações bíblicas do meu prezado opositor, vi-me obrigado a opor uma avalancha de argumentos. Peço a Deus que o confrade Cavalcanti não considere todos estes argumentos como palavras vazias, pois estou convencido de que eles contêm alguma coisa. Não contém, em verdade, desmentidos as citações do confrade, pois jamais pretendi duvidar das mesmas. Com boa vontade, porém, é possível que o confrade vislumbre, nestas linhas, o desejo de colocar o problema bíblico em termos de compreensão geral, e não de estéril e infindável discussão das misérias do texto. Emmanuel, nesse belo livro que é o Consolador, reafirma, em poucas linhas, de uma clareza admirável, a posição de Kardec, ou seja, a posição do Espiritismo em face da Bíblia. É pena que o confrade Cavalcanti não tenha lido as respostas de Emmanuel a respeito do assunto, antes de se abalançar à difícil tarefa de mostrar que os espíritas devem encarar a Bíblia como uma simples manobra de espertalhões judeus. Por mais teimosos que sejamos, um raio de luz das esferas mais altas sempre nos faz bem. Pós-fácil. Você, amigo leitor, acabou de ler uma obra que, sem dúvida, enobrece a literatura espírita. Queremos crer que gostou do que leu e admirou a maneira como o professor J. Herculano Pires conduziu sua argumentação a favor da Bíblia. Além de tudo, ele deu uma preciosa aula de como se deve fazer uma crítica literária. Em momento algum foi grosseiro, ou agressivo. Tratou o opositor com respeito e dignidade, buscando convencê-lo de que os espíritas, se não devem cultuar a Bíblia, também não devem enxovalhá-la como fez o opositor em seu livro da Bíblia aos Nossos Dias, dizendo que a Bíblia é uma farsa. Ora, como afirma o professor, não foi isso que Kardec nos ensinou. Kardec vê o assunto por outro prisma e diz que o que está errado é a interpretação que os homens dão a ela e aconselha: não combatamos a Bíblia, estudemo-la, porque a sua força não está nos detalhes que podem não nos convencer, mas no fato de ser ela a primeira revelação dada a Moisés. A segunda revelação foi trazida por Jesus e é representada pelos evangelhos. A terceira chegou até nós, conforme promessa do próprio Jesus, através do Espírito da Verdade.
Por conseguinte, vemos que tudo se encadeia e cada coisa deve ser observada dentro do seu tempo e espaço. É o caso da Bíblia e de outros escritos da antiguidade. São textos históricos, mas não isentos de incongruências aos olhos do homem hoje já burilado pela ciência. Nós espíritas devemos ficar com Kardec, que disse: os que souberem levantar o véu da alegoria encontrarão na Bíblia os mesmos e eternos princípios esclarecidos mais tarde por Jesus e pelo Espírito da Verdade. O professor, como sempre o fez, primou pela fidelidade a Allan Kardec. É por isso que dizem que ele foi o melhor metro que mediu o mestre de Lyon. Que falta faz hoje um líder dessa envergadura? Que me perdoem os expoentes do movimento espírita, mas não vejo ninguém na atual idade com a vocação kardeciana e a garra do professor Herculano Pires. E aproveito a ocasião para dizer que a bibliografia desse autêntico líder é composta de 88 obras, entre as quais Edições Correio Fraterno teve a felicidade de publicar as seguintes: Ponto Mediano, O Homem Novo, uma coletânea de crônicas que Herculano Pires publicou, primeiramente, no extinto Jornal Diário de São Paulo, com o pseudônimo de Irmão Saulo. A tônica dessas crônicas é esclarecer sobre o que é e o que não é correto dentro do movimento espírita, uma preocupação sempre constante nesse autor. Ponto Mediano, O Infinito e o Finito, em que o filósofo Herculano Pires brinca com as palavras e vai construindo com elas magnas lições como estas: Deus é infinito. Nós somos finitos, Deus é o ser dos seres. O homem é o ser entre os seres, pequenina criatura pegada à crosta. Ponto Mediano, O Mistério do Bem e do Mal, 45 crônicas que a pena do professor Herculano Pires vazou com o propósito de esclarecer o seu leitor como é vista essa dicotomia à luz da doutrina dos espíritos. Ponto Mediano, Educação para a Morte, um verdadeiro manual de vida, pois o professor Herculano pouco fala de morte, pelo contrário, ele nos ensina nesta obra a viver com sabedoria para vencermos a morte e possamos dizer, no futuro, como fez Paulo de Tarso: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Um marco piresiano. Nos momentos mais importantes e mais difíceis para o espiritismo no Brasil, o nobre professor sempre esteve presente. Foi ele, por exemplo, que sustentou a luta contra a tradução para a língua portuguesa de O Evangelho segundo o Espiritismo, feita por Paulo Alves de Godoy, publicada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, tendo mesmo solicitado o recolhimento da edição em virtude de enxertos indevidos. A FESP, ouvindo-o, até hoje não publicou a segunda edição. Obrigado, professor. Cirso Santiago. Fim.